Olá, vamos de porção diária. Hoje eu estou aqui no salão da igreja e eu quero compartilhar com você um texto dentro daquilo que a gente pode. Estou improvisado aqui o suporte para o celular, mas vai dar tudo certo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós viver e vivenciar, e que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Vamos de texto bíblico. 1 João capítulo 3 e versículo 6. 1 João capítulo 3 e versículo 6 vai dizer para nós assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Olha que informação bacana e que informação precisa para nós e nos nossos dias. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Vou ler de novo. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem conheceu. Olha que informação interessante que a Bíblia apresenta e nos alerta da precisão de sabermos que um estilo de vida ele denuncia e ele revela quem somos, o que somos e o que estamos fazendo. A Bíblia ela deixa clara duas coisas sobre o pecado. Em primeiro lugar, ela vai mostrar, ela vai indicar um estilo de vida. Um estilo de vida. E um estilo de vida em pecado que indica que a pessoa que tem a prática do pecado, que tem o relacionamento com o pecado, ela não está andando no poder do Espírito e na consciência de quem ela é a partir do momento que ela entregou a vida a Jesus. Porque viver no poder do Espírito Santo é ser dirigido, é ser identificado como alguém que entendeu e tem a sensibilidade de ouvir e reconhecer o que o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos fala, até porque a Bíblia ensina, Jesus fala que quando estava próximo à sua partida, ele fala que a gente não iria ficar sozinho, que a gente iria estar acompanhado do Espírito Santo. E o Espírito Santo não estaria mais em um templo como esse que eu estou aqui. O Espírito Santo habitaria em nós agora. O Espírito Santo faria parte do nosso ser. Quem seria o templo do Espírito Santo? Seríamos nós. E a função do Espírito Santo seria orientar, aconselhar, direcionar, falar conosco. Essa é a função do Espírito Santo. E um estilo de vida na prática do erro, na prática do pecado, ela está dizendo que ela pode ter ouvido falar do Espírito Santo, ela pode até ir para uma igreja, cantar, se alegrar juntos com os irmãos, viver um tempo de qualidade junto com a igreja, meditando, refletindo na palavra de Deus, orando junto com a igreja, junto com os irmãos, fazendo tudo aquilo que teoricamente ou na prática todos os cristãos fazem, que é se reunir para glorificar, para pregar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Mas é interessante que fazendo tudo isso, caminhando tudo isso, fazendo tudo isso acontecer num tempo de comunhão, não quer dizer que, de fato, você tem uma vida entregue a Jesus, tem uma vida voltada a Jesus, atenta ao Espírito Santo de Deus. Porque, em segundo lugar, primeiro lugar se a gente tem um estilo de vida que não condiz com aquilo que a gente diz ser,
a gente tem uma vida levada ao pecado e na prática do pecado, mas se relaciona bem com o cristianismo, se relaciona bem com o comportamento do cristianismo. Em segundo lugar, se você de verdade odeia o pecado, da mesma maneira que Deus, porque Deus ele odeia o pecado, tá? Você vai ter a sua vida levada a práticas de renúncias, a prática que você se coloca em obediência à voz do Espírito Santo. Não estou dizendo que uma vez que você começa a ouvir o Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo está te dizendo, você não vai pecar. Não estou dizendo isso, não é essa que é a minha intenção. Porque aqueles que continuam em seu pecado, ainda assim insistem que amam a Deus. E permanece ou pertence a Ele. O que João vai falar bem claro para nós, se nós temos um estilo de vida de pecado, na prática do pecado, nós não temos visto a Deus e não o conhecemos. Você pode e nós podemos até fazer compromissos, como eu falei agora há pouco, né? Quem gosta de fazer campanha, quem gosta de fazer propósitos, quem gosta de fazer muitas coisas em busca de um benefício, em busca de um objetivo. Não estou dizendo que você está errado, não está errado não, você pode fazer. Mas quando fazer, cumpra-se o voto, cumpra-se o compromisso que você destinou e que você colocou a fazer. Por quê? Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. Deus leva muito em consideração aquilo que diz que você vai fazer, porque a palavra do Senhor, ela diz que toda palavra do homem tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então presta atenção. Aonde a coisa ela vai caminhando e aonde a gente vai se estreitando quando a gente não leva a sério uma vida levada à vontade do Senhor Jesus. A gente pode ter um estilo de vida de pecado. Pode. Práticas de erros. Aquela coisa que fica tão fácil, tão normal, que a gente nem percebe. Ou faz na convicção de que está fazendo a melhor coisa do mundo. Eu já vivi um tempo da minha vida atolado na vida de pecado. Já vivi. Quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu usava da prática da mentira para meu benefício, a prática das trapaças, trapacear as pessoas e fazer coisas horríveis. E eu fazia aquilo com muita convicção, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, se achando o melhor cara. Essa é uma vida de pecado. Essa é uma vida que não glorifica ao Senhor Jesus. Mas quando a gente tem um estilo de vida que entende-se pela primeira parte do texto, todo aquele que nele permanece não está em pecado, ou seja, todo aquele que nele permanece, permanece em quem? Permanece em Deus, sendo o templo do seu Espírito Santo. Tudo aquilo que é pecado, um exemplo, quando eu me decidi servir ao Senhor Jesus e caminhar com o Senhor Jesus, fumar, beber, me prostituir. Quando eu falo me prostituir, é querer ficar com uma aqui, querer ficar com outra ali, fazer coisas horríveis. Eu tive que parar, porque isso não condizia com aquilo que eu dizia que agora eu era em Cristo Jesus, um servo dele, para servir a ele, para caminhar com ele. Falar mentira, eu tive que parar de falar mentira. Eu tive que parar com o exercício de trapacear as pessoas. Eu tive que parar com muita coisa, porque isso era vida de pecado. E quantas pessoas a gente conhece, não estou pré-julgando e não estou aqui atacando ninguém, mas que fala que é cristão, que diz que vai para a igreja, que canta, que ora, mas os seus negócios é de trapaçar os outros. Os seus negócios é de enganar as pessoas.
Esses negócios de fazer de conta, tirar benefício em cima das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que a gente nunca mais vai pecar. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vida em Cristo Jesus é uma vida na prática do exercício da santidade. Querer praticar a santidade, querer viver em santidade todos os dias. Por isso que tem um termo que a Bíblia ensina que uma vez que nós estamos em Cristo, todo dia é um dia novo. Todo dia é uma oportunidade nova de viver a vontade do Senhor Jesus. Então a gente tem que precisar pensar bem o que é permanecer em Deus e não viver uma vida de pecado. Porque todo aquele que está no pecado não ouviu, não viu, não conheceu a quem Jesus é. Ou pode ter ouvido falar, mas na prática não tem essa comunhão com o Senhor Jesus. Porque nós podemos ter feito vários compromissos com o Senhor e com a sua igreja. Ter sido batizado, ter sido chamado para viver uma vida diferente, mas a evidência da presença do Espírito Santo em sua vida, em nossas vidas, é que nós não conseguimos derrotar o pecado. E diferente disso, uma vida em obediência é a gente estar derrotando o pecado todos os dias. Hoje, eu tenho um nojo do cigarro, me dá coisas estranhas no organismo quando eu sinto o cheiro da bebida muito forte, aquela coisa, quando eu vejo alguém falando palavrão assim, descaradamente, sabe, me dá coisas, eu não consigo mais me acostumar com essas coisas. Por quê? Porque agora a gente procura viver uma vida derrotando, a vida na prática está derrotando o pecado todos os dias. João 1 João capítulo 1, versículo 10 significa que nós se opõe ao pecado, tanto quanto Deus, e permite que o Espírito Santo se erradique tudo e qualquer traço do pecado em uma vida. Isso quer dizer que quando você peca, mas confessa de imediato e se arrepende do pecado que você cometeu ou do que você iria cometer, e faz tudo o que for necessário para evitar a pecar novamente, ou seja, isso é uma vida de obediência à voz do Espírito Santo. E aqui eu quero fechar com um conselho. Se você se encontrar caído em pecado, habitualmente, ou não se arrepende, deixa eu voltar aqui e ler de novo. Se você se encontrar caído em pecado, habitualmente, ou não se arrependendo dele como uma vez você fazia, isso indica que você não está habituado ou não está habitando em Cristo. O que precisamos fazer? Precisamos retornar a Ele imediatamente, com arrependimento, e procurar ter uma vida restaurada, uma comunhão restaurada com Ele. Quem é Ele? Jesus Cristo. E aí sim, nós iremos experimentar uma nova vida, um novo tempo, um tempo sim de vitória sobre o pecado que nos quer derrubar todos os dias. Uma vida na prática do pecado é uma vida que não conheceu a Deus. Cada um tem um pecado. Cada um tem uma fragilidade.
Eu sei quais são as minhas fragilidades. Se a gente for falar de personagens bíblicos aqui, a gente vai falar de tantos. Mas pensa agora, qual é a sua fragilidade? Se arrependa agora. Faça uma oração de confissão no Senhor. E Ele é fiel e justo para te perdoar e te dar uma nova oportunidade. Porque viver em Cristo Jesus é viver um dia novo todos os dias. Viver em Cristo Jesus é viver uma oportunidade nova todos os dias. Viver em novidade de vida. Essa é a regra. Tchau.